contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó Rei meu Senhor, não são todos servos do meu Senhor? Porque procura isto o meu Senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e pelo que saiu Joabe e passou por todo o Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou ele entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe, e este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora, ser servido, tira a iniquidade do teu servo, porque obrei muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses de consuma diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruir ele, o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, Jebuseu. E levantando-se Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão e estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de saco, se prostraram sobre seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu que o disse, não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai,
e não para com castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que dissesse a Davi, que subisse Davi para levantar o altar ao Senhor na eira de Ornã Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, o vidente, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando trigo, e Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra, e disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor, dá-me-lo pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti, e faça o rei meu senhor dela ou dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares te dou. E disse o rei a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu-lhe holocausto e sacrifício pacífico, e invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeon, e não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo Amém. do Senhor. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Glórias a Deus. Irmãos, esta palavra é tremenda. Esta lição que Deus nos dá por intermédio de Davi, ela é tremenda, e ela também serve de lição para as nossas vidas hoje, para que vivamos diante de Deus uma vida que agrada a Ele em tudo, e que o temor do Senhor esteja sobre as nossas vidas, e que nos deixamos ser dirigidos unicamente pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E que o propósito de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, ele venha se concretizar ou se cumprir, e não a nossa vontade, não o nosso ego, não o nosso egoísmo. Não podemos achar que podemos viver sem Deus. Não, em momento algum da nossa vida, porque nós somos limitados, e se não for o Senhor conosco, nós não alcançamos a vitória. Se o Senhor não estiver conosco, nós não vencemos o mundo, nós não vencemos o diabo, nós não vencemos a batalha. Mas se Ele está conosco, a vitória sempre será nossa. Amém. No nome de Jesus. Amém. Meus amados, não podemos pregar um texto sem contexto, senão ele vira um pretexto. Um ditado: não podemos pregar um texto sem contexto, senão ele vira um pretexto e ninguém entende nada. Amém. Então nós vamos procurar dar entendimento da palavra do Senhor, para que sejamos edificados nesta noite, porque viemos aqui para aprender de Deus, para nos alimentarmos de Deus, e temos que voltar para casa saciados, dessedentados pela sua palavra. Assim sendo, nós vamos informar a igreja
sobre Davi. Se a lição está falando dele, né? E se o compromisso de Davi era com Deus e Deus com Davi, então nós devemos saber quem é Davi e por que Davi passou por esse processo de ser repreendido por Deus. Aleluia! A Bíblia diz que Davi era um belemita, ele nasceu em Belém, né? E Davi, ele era bisneto. Para quem não sabe, Davi era bisneto de Ruth e Boaz, porque foi dali que veio a descendência de Cristo. Então Davi, ele era bisneto de Ruth e bisneto de Boaz, e ele era filho de Jessé, que também era belemita. E diz a Bíblia que Davi, ele era o filho mais moço do seu pai Jessé, e a profissão de Davi naquela época era ser pastor de ovelhas. Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Quantos estão entendendo? Pelo menos um pouco. Eu estou falando pausadamente, eu estou falando mais lento, para que os irmãos venham a me entender, tá? Para que a palavra não fique frutífera em vossos corações. Então, essa é a biografia de Davi. Nasceu em Belém, era bisneto de Ruth e de Boaz, e filho de Davi, e filho de Jessé. E ele foi escolhido por Deus, né? E ungido por Samuel em Belém, após o Senhor ter rejeitado o reinado de Saul. Meus queridos, bendito seja o nome do Senhor. A outra coisa que a Bíblia diz que Davi era, ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso é importante. Eu pergunto nesta noite, Deus tem olhado para você e para mim. Será que Ele tem se agradado das nossas atitudes? Será que Ele pode dizer nessa noite para você e para nós: aleluia, vocês são um homem segundo o meu coração? Ou seja, será que Deus pode dizer para nós: eu me agrado de vocês, eu me agrado de vocês, por isso eu tenho um plano na vida de vocês? Será que Deus pode dizer isso de nós nesta noite? Como disse para Davi: tu és um homem segundo o meu coração. Aleluia, amém. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Isso é um privilégio, Deus testemunhar de nós e dizer, você mulher, você homem, são segundo o meu coração. O que Deus quis dizer com isso? Davi, eu me agradei de ti, não porque tu és perfeito, não, eu me agradei de ti como tu és, porque se Deus fosse procurar perfeição em nós estávamos perdidos. Amém. Não teríamos condições nenhuma de estar aqui nesta noite adorando o Senhor, mas Ele nos amou do jeito que nós somos.